Bora, 3, 2, 1, foi. Então, pessoal, vamos dando sequência agora na parte de risco e retorno. Né? Essa parte de risco e retorno se estuda numa cadeira chamada Administração Financeira de curto prazo ou de longo prazo, depende da faculdade, né? Tu estuda essa parte, né? Tu estuda muito por livros também do Gitman, do Ross, dentre outros, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, né? Uma parte muito ampla, né? E importante aliar o conhecimento teórico também com alguns poucos cálculos, né? Mas que são necessários, né, gente? Então, quando a gente fala em risco e retorno, né, são conceitos que andam juntos, né? Normalmente, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Ou maior a perda também, né? Não basta avaliar o retorno de um determinado investimento, deve-se observar também o seu risco, né? Então, a gente está falando de investimento. Investimento no quê? Num ativo, num negócio, numa aplicação financeira? Não sei. Né? Mas o rol daquilo que tu pode investir, do que uma empresa pode investir é grande. Né? Então é importante sempre se avaliar não somente o retorno, mas também o risco. O risco pode ser considerado de forma individual para cada ativo. Quando a gente fala ativo, quer dizer uma determinada ação. Como também de forma conjunta. Quando a gente fala de forma conjunta, a gente está falando numa carteira, num portfólio de ativos, né? Ou seja, o risco de um grupo de ativos, mais comumente chamado de carteira de ativos. Após termos adquirido a base estatística, estudaremos agora as definições de risco e retorno, bem como sua aplicabilidade para a tomada de decisões. Quando a gente fala em base estatística, naturalmente a gente precisa trabalhar com médias, a gente precisa trabalhar com desvio padrão, né? Quando a gente trabalha com médias, a gente está buscando um retorno esperado, o cálculo de um retorno esperado. Quando a gente trabalha com desvio padrão, a gente trabalha com o risco, né? Então é muito importante saber que o retorno está ligado a médias e o risco está ligado ao desvio padrão. Não só desvio padrão, coeficiente de variação também. Vamos ver um pouquinho à frente isso aí, né, gente? Beleza. Falar um pouquinho sobre conceitos de risco, né, pessoal? Muitas pessoas associam o risco à possibilidade de perda financeira natural. Na realidade, esse conceito não está de todo errado. Está apenas incompleto. A maneira mais correta de enxergar o risco de um investimento é associá-lo à sua variabilidade, ou seja, não apenas a possibilidade de perda, como também de ganho. Tu pode ter perda ou tu pode ter um ganho. Isso aí é a tua variabilidade, né? Quanto maior a variabilidade disso aí, maior o risco, né? Portanto, o risco deve ser entendido como a variabilidade de determinado investimento. Investimento sem risco é aquele que não apresenta possibilidade de variabilidade em seu retorno, quando se sabe de antemão o quanto irá se ganhar em determinada aplicação, como se acontece na poupança, tesouro direto, ou seja, toda operação de renda fixa pré-fixada, né? Que tu já sabe exatamente o valor que tu vai ganhar, o teu risco ali é risco zero, né? Seria um investimento livre de risco, né? Mas normalmente as taxas que pagam são menores quando comparadas com eventuais ganhos em rendimentos no mercado financeiro, né? Mas nos quais tu está sujeito a perdas também. Ao contrário, né, da renda fixa, que tu não vai perder. Né? Já a compra de ações é um investimento de risco, dado que o preço das ações varia. O preço da ação é variável. Né? Quanto maior for a probabilidade de variação de um investimento, maior vai ser o seu risco.
Ou seja, risco e incerteza andam juntos, né? Na verdade, o custo da incerteza, né, de um determinado negócio, de um determinado investimento, é aquilo que dá suporte à rentabilidade, seja positiva, seja negativa. Risco e retorno associado a carteiras. Naturalmente, a gente pode ter risco e retorno associado a um determinado negócio, a um determinado ativo ou a carteiras. Quando a gente fala carteiras, a gente está falando de um portfólio de ativos, né? Ativos individuais possuem seus riscos. No entanto, a maioria dos investidores aplicam em carteiras. Por que em carteiras? Né? A gente vai falar mais adiante sobre isso na diversificação. Então, é melhor não falar agora. Carteiras são grupos de ativos, como ações e obrigações, mantidos por investidores, a fim de diversificar seus investimentos. Né? Tu busca diversificar investimentos, pulverizar riscos, assim como tu vai pulverizar, de certa forma, o teu retorno. Né? Ou seja, determinado ativo não deu retorno, outro já deu um retorno alto, outro deu um retorno negativo, ou seja, teve prejuízo, aí a média disso aí vai formar o teu retorno esperado, né? Como a gente vai ver ali na tabelinha que eu montei para vocês ali embaixo, né? Pesos de carteira são normalmente percentuais associados a cada ativo específico em relação ao total investido numa carteira, né? Então aqui eu dei um exemplo para vocês, ó. Uma carteira com 3 ativos, ativo A, B e C, né? Ativo, lembrando, podem ser ações individuais de determinada empresa ou papéis, né? Debêntures. Então, ali, por exemplo, olha ali, ó, foram investidos, né? 50, 150, 50 no ativo A, 150 no ativo B e R$300 no ativo C. Ou seja, eu investi um total de R$500, né? Ou seja, o que são os pesos? Peso percentual de cada ativo em relação à carteira. Ou seja, como é que eu cheguei no 10%? Eu peguei 50 sobre 500, que vai dar 0,10, ou 0,10 vezes 100 vai dar 10%. Né? Então, 10% do peso da carteira está relativo ao ativo A, e assim sucessivamente. Né? 30%, como é que eu cheguei nesse 30%? 150 do total de 500 vai dar 0,30 vezes 100, 30%, né? E 300, né, corresponde a 300 sobre 500, que vai dar 0,60, 60%. Ou seja, o total da carteira é 100%. Rentabilidade. Rentabilidade foi um valor atribuído. Eu atribuí que, em determinado período, o ativo A deu 2% de rentabilidade, o B 3% e o C 4%. Quanto deu a rentabilidade média? Ou seja, a rentabilidade ponderada dessa carteira? Aí a gente faz ali P vezes R, né? Os itens da coluna dos pesos vezes a coluna da rentabilidade, né? Aí tu vai fazer ali 0,10 vezes 2, 0,30 vezes 3 e 0,60 vezes 4. Tu vai ter os pesos ali, os pesos proporcionais, né, a cada ativo na carteira. E a soma deles, que vai dar 3,50%, é o valor esperado da carteira. Ok? Então, é a fórmula de cálculo do valor esperado de uma carteira, ou do retorno, né, de uma carteira. Risco de ativos e carteiras. Risco em uma carteira está associado ao cálculo do desvio padrão, considerando os pesos de cada ativo. Precisamos entender que o risco de se possuir um ativo é originado de surpresas. Ou seja, temos uma parte esperada mais surpresa. Em todo investimento, a gente tem um valor esperado mais uma surpresa. Essa surpresa ela pode ser positiva, pode ser negativa, certo? Um ativo sem riscos é um ativo livre de risco, RF ou risk free,
Muitas vezes utilizamos a taxa Selic como referência ou o rendimento da poupança em um determinado período, ou seja, essa é a taxa livre de risco. Digamos que o investimento na poupança possa dar, quem sabe, num ano 12%, ou seja, 12% é a taxa livre de risco atualmente no Brasil, digamos, né? Se chegar tanto, né? Atualmente eu acho que não dá tanto, mas a taxa Selic está bem alta, né? Então a poupança ela subiu bastante, né? E acho que no curto prazo não há expectativa de mudança disso aí, né? Então é taxa livre de risco, né? Letras do Tesouro são base para essa taxa livre de risco. Ou seja, é um valor que tu coloca o teu dinheiro ali, a renda fixa, e tu tem certeza daquele rendimento, né? Mas às vezes quando tu quer te sujeitar ao risco, tu ganha um prêmio pelo risco, né? Um prêmio por te sujeitar ao risco em determinado negócio. Aí tu já está entrando no risco e o risco te premia, né? Por tu colocar um dinheiro num ativo mais volátil, né? Então, prêmio pelo risco é a diferença entre o risco de mercado de um ativo ou carteira pela taxa livre de risco, certo? Esse é chamado o prêmio pelo risco. Risco sistemático e não sistemático. O risco sistemático, ou o risco de mercado, tem efeito amplo no mercado e afeta um grande número de ativos, né? Já o risco não sistemático afeta um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. E ele é um risco específico àquele ativo, né? Há empresas, grupo de empresas ou ativos individuais, ramo de negócio, né? Então, nós temos dois grandes tipos de risco, risco sistemático e risco não sistemático. Assim, incerteza sobre condições econômicas gerais, tais como PIB, taxa de juros, inflação, né? Agora, recentemente, Covid, né? Que afetou as finanças globais, né? São exemplos de riscos sistemáticos, né? Riscos referentes a um sistema como um todo, né? Em contraste, o anúncio de uma descoberta de petróleo por uma empresa afetará principalmente aquela empresa e, quem sabe, seus fornecedores ali, né? E talvez algumas outras. Assim sendo, é um evento não sistemático. Um risco não sistemático, então, envolve determinada área, né? Determinado ramo de empresas, né? Como esse caso, né? Uma descoberta de um petróleo, né? E tal. A Petrobras, por exemplo, quando na época do pré-sal, né, as ações subiram muito, né? Então a gente está falando, o pré-sal é um bom exemplo de risco não sistemático, aquele que afeta um determinado grupo de empresas. Ok, pessoal? Vamos em frente. Princípio da diversificação. Como eu disse para vocês um pouco antes, vamos falar agora sobre diversificação. O processo de diversificação de um investimento em mais de um ativo é denominado diversificação. Claro, formando uma carteira ou um portfólio. O que vem a ser? O que ele nos diz, o princípio da diversificação, né? Tu pensa assim, ao distribuir um investimento em vários ativos, parte do risco é eliminado. Parte, não todo, mas quase todo. A área sombreada em laranja na figura abaixo é denominada risco diversificável, sendo a parte do risco que pode ser eliminada com a diversificação, mas não sua totalidade. Olha só então, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico em duas dimensões, eixo X é um número de ativos. Quanto mais ativos eu tiver, mais eu diversifico, né? Ou seja, quanto mais ativos eu tiver, mais cai o meu desvio padrão. O desvio padrão vai caindo, né? Ele tende a zero aqui, né? Então aqui eu tenho um risco, né? Diversificável, né? E aqui um risco não diversificado, ou seja, um risco de mercado ou um risco sistêmico, né? Então, a ideia é assim, quanto mais ativos eu tiver,
mais eu diversifico meu portfólio e o meu risco diversificado, né? O meu risco diversificável, ele vai tendendo a zero. Se ele vai tendendo a zero, o meu risco vai se tornar praticamente o meu risco de mercado, o meu risco sistêmico apenas, né? Mas lembrando, gente, que o risco total é o risco sistêmico, ou seja, como é que eu vou dizer? O risco diversificável mais o risco não diversificável. O risco total, né? Muito bem. Muito importante a ideia desse gráfico aqui, viu, pessoal? Entendê-lo, né? É importante. Ainda sobre risco sistemático e não sistemático. Achei importante, gente, porque eu mesmo, quando vou dar aula, às vezes desses itens eu preciso dar uma revisada. Olha só, o risco não sistemático é essencialmente eliminado pela diversificação. Então, o risco não sistemático, que não está associado ao sistema, é o risco diversificado. E ele é essencialmente eliminado pela diversificação. Portanto, uma carteira relativamente grande praticamente não tem risco não diversificável. Ela tem apenas o risco diversificável. O risco diversificável, o risco não sistemático e risco específico são sinônimos. Assim, o risco não sistemático pode ser anulado pela diversificação. Então, quanto eu mais diversifico, né, tende a zerar o meu risco não sistemático. Contudo, o risco sistemático não pode ser eliminado pela diversificação, uma vez que ele afeta praticamente todos os ativos. Então, alguma coisinha tu vai ter. Ele tende a zero, mas não chega a ser zero. Tá? Então, o risco sistemático não pode ser eliminado pela diversificação. Por que ele não pode ser eliminado pela diversificação? Porque esse risco sistemático ele afeta toda a economia, todo o mercado, como o caso da Covid. Né? Ele afetou tudo. Não importando se eu diversifiquei, se eu tinha uma ação só, ou se eu tinha muitas ações, acabou caindo as ações. Acabou a Bolsa de São Paulo tendo uma grande queda. Né? Então, até o Bitcoin, na época, eu lembro, início lá de março, abril de 2020, teve uma queda que chegou a quase $4.000, o valor do Bitcoin, né? Então, caiu também, né? Ou seja, afeta todos os ativos. Então, quando afeta todos, né, envolve o chamado risco sistemático, que ele não é eliminado pela diversificação. Ou seja, risco sistemático nunca desaparece. Risco sistemático sempre vai haver, certo? Risco não diversificável, risco sistemático e risco de mercado são sinônimos, ok? Então, o risco de mercado sempre vai ter. Ou o risco sistemático, né? Então, risco total igual a risco sistemático mais risco não sistemático. Ou seja, risco não diversificável mais risco diversificável. Como vocês quiserem. Entendam, é importante para concurso a gente ter a ideia memorizada nesses sinônimos, tá, gente? Para numa prova a gente não perder tempo, saber olhar ali, marcar certo e partir para outra questão. Risco sistemático e beta. Princípio do risco sistemático. O retorno esperado de um ativo depende unicamente do risco sistemático deste ativo. Ou seja, como na diversificação, tá, o risco não diversificável tende a zero, tu vai ter só o risco sistemático. Apenas o risco sistemático. Tá? O risco do sistema. Tu vai ter apenas o risco de mercado. Como o risco sistemático é fator determinante e crucial do retorno esperado do ativo, há que se haver alguma forma de medir esse risco.
utilizaremos assim o termo beta, ou coeficiente beta, sendo representado pela letra grega beta B. O beta nos diz quanto risco sistemático determinado ativo tem em relação a um ativo médio. Por definição, um ativo médio tem um beta 1. Então, a tua referência é o beta 1, tá? Em relação a ele mesmo. Se for maior que 1, o risco é maior. Se for menor que 1, o risco é menor. Então, um ativo com beta 0,50 tem metade do risco sistemático de um ativo médio. E um beta 0, o que seria beta 0? Um ativo sem risco, um ativo livre de risco. Uma letra do Tesouro, por exemplo, teria beta 0, um ativo sem risco, né? Ou seja, uma renda fixa, ok? Já um ativo com beta 2 tem o dobro do risco sistemático daquele mercado, daquele nicho, né? Então, um ativo com beta 2 tem o dobro do risco sistemático. Então, lembra assim, beta está associado ao risco sistemático. Tá? Ok. Beta, quantidade de risco sistemático presente em determinado ativo com risco, relativamente a um ativo com risco médio. Então, eu posso me referir ao beta de um ativo ou beta de uma carteira, né? Muito bem. Então, essa medida do beta é muito importante, né? Normalmente ela é dada, tá? Não vou entrar aqui com vocês a fórmula de cálculo do beta, tá? Mas a gente vai ter as noções importantes ao significado do beta. Modelo de precificação de ativos, KPM, né? O que vem a ser o KPM, né? Capital Access Price Model, né? Que é, em tradução livre para o português, ficou assim, modelo de precificação de ativos, né? Tu quer apurar, por exemplo, no CAE, que é o custo do capital próprio de uma empresa, né? Então, a fórmula, ela parte da taxa livre de risco, ou seja, ela parte do valor que eu investiria em um ativo que me paga um valor certo, que eu não tenho risco, que é a taxa livre de risco, mais o beta da carteira multiplicado pelo prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco, né, tá ali, é a diferença entre o risco de mercado e a taxa livre de risco, certo? Então, o prêmio pelo risco de mercado é RM menos RF, tá? Esse RM menos RF, tu vai multiplicar pelo beta e aí tu vai ter o risco da empresa, né? Ok? E isso somado, tu vai ter o chamado, né, custo do capital próprio, né? Então, ó, vamos analisar os conceitos de cada item ali. O CAE é o custo do capital próprio da empresa, né? O custo do PL, né? Do patrimônio líquido. O RF é a taxa de juro livre de risco. O beta é o coeficiente de beta da ação ou de uma carteira. Tá? RM é o retorno da carteira de mercado. RM menos RF é o prêmio pelo risco de mercado. Ou seja, é o valor que fica entre o colchete ali, né? O valor da diferença. E o beta multiplicado por essa diferença é o prêmio pelo risco do ativo todo. Certo? É uma fórmula bem abrangente, né? E bem utilizada nessa parte de risco e retorno, seguindo o modelo seguindo o modelo KPM. Falou em modelo KPM, lembra dessa fórmula aqui, né, que tu não vai ter problemas, certo? Então, ali um exercício, ó, suponha que a taxa livre de risco seja de 4%, né? Então tá, a gente tem aqui o CAE é igual a 4 mais o prêmio pelo risco de mercado é igual a 8,5%. Então ele já está me dando o prêmio pelo risco, tá? E a gente tem o beta, que é 1,3. 1,3 vezes o prêmio pelo risco, que é 8,6. Que é aquele termo que fica dentro do colchete, né? Então a gente pega, primeiro resolve a multiplicação, né?
de 1,3 vezes 8,6. Vamos ver aqui. 1,3 multiplicado por 8,6. 11,18. Agora somo com 4. Vai dar 15,18%, né? Que é o custo do capital próprio da empresa, né? O custo de oportunidade que os sócios têm em, como é que eu vou dizer, investir na empresa, né? A empresa, ela paga 15,18. Se o cara tiver um investimento que paga 20%, ele vai colocar a 20% e não na empresa, né? Certo? Então é muito importante conhecer o custo do capital próprio, certo? Então, com base no KPM, qual é o retorno esperado dessa ação? O retorno esperado dessa ação é 15,18. Qual seria o retorno esperado se o beta da ação fosse 2 vezes maior? Então, aqui muda. Vai ser 4 mais. O beta da ação agora passou para 2,6 vezes 8,6, né? Então, aqui vai ficar 4 mais. Aqui vai dar 22,36 mais 4, 26,36%, né? É o retorno esperado dessa ação, ou custo do capital próprio, que é o nosso KE, certo? Muito comum, né? Determinadas bancas pedirem esse cálculo, né? Mas deixando bem claro, no corpo da questão, no comando da questão, tem que ser bem específico e explicar do que se trata. Ou seja, modelo de precificação de ativos ou simplesmente CAKPM. Ok, pessoal? Então, conceito de retorno, né? O que viria a ser o conceito de retorno? O retorno do ativo pode ser entendido como a variação do preço do ativo ao longo de determinado período, né? Certo? Então, se a ação valia 10 e passou para 11 reais, né? Em janeiro de 2011, a mesma ação estava cotada a 11. Além disso, no período, a ação proporcionou dividendos no valor de 1,5 reais. Ou seja, tu tem o valor da ação e os dividendos ainda que te deram de retorno, né? Para calcularmos o retorno obtido por este investidor, basta somarmos a variação do preço do fluxo de caixa proporcionado pela ação e dividir o resultado pelo preço da ação no início do período da análise. Ou seja, nós passamos 11 menos 10 é 1, né? 1 sobre 10, né? Então, ó, preço inicial, preço final menos preço inicial. 11 menos 10 deu 1, é a variação do preço. O fluxo de caixa gerado pela ação deu dividendos de 1,50, né? Então eu tive o quê? Qual o retorno do investimento? 11 menos 10, que dá 1, mais 1,50. 2,50 eu obtive, né? De um total de 10 que eu investi. Ou seja, eu tive 0,25 ou 25%, né? Que é o retorno do investimento. É aquilo que a minha ação ganhou, mais o dividendo pago por ela, né? Então, seria essa fórmula, né? Aqui, a formulação para conceito de retorno. Ok, gente? Bom, retorno esperado e retorno médio, né, pessoal? Após entendermos o que significa risco e retorno, podemos mostrar a diferença entre retorno esperado e retorno médio. A gente vai trabalhar muito com retorno esperado e retorno médio com base em carteiras de ativo, utilizando médias ponderadas, médias aritméticas ponderadas. Basicamente isso, como a gente já fez numa questão anterior, que a gente apurou, né, com base em 3 classes de ativos, apuramos o retorno médio com base nos pesos, né? A gente trabalhou com uma ponderação, né, pessoal? Como o caso aqui, ó, um ativo só te deu retorno ao longo de 4 períodos. Aqui basta tu fazer uma soma, né, desses retornos e dividir por 4, uma média aritmética simples, e tu vai ter um retorno médio. Apenas isso, quando é de um ativo só, né? Quando a gente trabalha com retorno esperado, aqui no caso,
a gente tem aqui cenários, né, análise de cenários, e, por exemplo, retorno péssimo e ruim, temos retornos negativos, né, e aqui as probabilidades. Né. Aí a gente vai ter que trabalhar aqui, no caso, com uma outra coluna, fazendo uma análise de cenários. Né. Então, menos 5 vezes 10 vai ficar menos 0, menos 5 vezes 10, menos 5 vezes 0, 10, menos 0,5, menos 3 vezes 20, menos 0,6. E aqui tu vai indo e depois soma tudo, tá? Faz um somatório aqui, né, para o retorno esperado desse ativo. 1 vezes 30%, né? 1 vezes 0,30, aí vai dar 0,3. 4 vezes 0,25 vai dar 0,10, né? Soma tudo e tu vai ter o retorno esperado de uma carteira com base em análise de cenários. Certo, pessoal? Então, faz aqui, ó, P vezes R. Como nós fizemos na outra tabelinha antes ali, né? É parecido. A diferença, tá, que aqui a gente está trabalhando com probabilidades e na outra a gente trabalhou com pesos. Né? E quando a gente trabalha com probabilidades, é importante saber que o total das probabilidades tem que ser sempre 100%, certo? Lá não, lá a gente trabalhou com pesos, né? E o peso, no fim das contas, acaba sendo 100% se tu trabalhar com peso em percentual. Né? Então, a soma dos pesos tem que dar 100, assim como a soma das probabilidades tem que dar 100. Né? Então, no caso, é muito parecido à fórmula de cálculo, tá, gente? A fórmula do retorno esperado. Né? Então, o risco de um ativo individual é o cálculo do risco de um ativo individual que envolve basicamente o desvio padrão. Aí a gente já trabalha com o desvio padrão. Então, uma coisa é o retorno esperado, outra coisa é o desvio padrão. Né? O valor esperado de um ativo se refere ao seu valor de retorno, ou seja, a média. Como calcular essa média? E que tipo de média que tu vai utilizar? Tu pode utilizar aqui uma média simples ou uma média ponderada pela probabilidade ou pelos pesos. Ok? Então aqui a gente está falando de valor esperado. Quando a gente começa a falar aqui risco de um ativo individual, a gente está falando a respeito do desvio padrão. Né? Então, claro, né, é importante conhecer o cálculo estatístico do desvio padrão aqui, né, que ele pode ser tanto para o cálculo do desvio padrão de um só ativo, né, que a gente fez a tabelinha aqui, né, aplicando essa fórmula do desvio padrão. É importante conhecer a fórmula e sua aplicação, né, assim como, né, para o risco de 2 ativos, né? Que aí tu pode, quando é 2 ativos, aí tu utiliza o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação nada mais é do que uma medida relativa entre os desvios, né? Então tu precisa dividir o desvio padrão pela média para apurar o que é melhor, porque tu tem um retorno esperado, né? E um risco. Pelo retorno, tu escolheria o ativo A, nesse caso. Pelo risco, tu escolheria o menor risco, o ativo B. Então, como tu iria decidir, né? Aí tu precisa decidir por uma outra medida de variabilidade, que é o CV, ou coeficiente de variação, que no caso aqui, né, a gente tem ali, ó, que apesar do ativo A ter um desvio padrão 2 vezes maior que o ativo B, o risco do ativo B em relação ao seu retorno é maior que do ativo A. Portanto, o coeficiente de variação é também uma importante medida de risco, porém muito mais usada na comparação do risco entre ativos. Né? Então, a gente vai escolher, né, o ativo A, pois ele tem um CV menor, uma variabilidade menor. Certo, gente? Então, basicamente, a parte de risco e retorno, a gente fecha aqui com o coeficiente de variação, uma medida muito importante para comparações distintas entre carteiras distintas ou ativos distintos. Lembrando que o desvio padrão é uma medida intrínseca a um determinado ativo e um determinado portfólio de ativos. Certo, gente? Mas então, olha só, para risco a gente utiliza o desvio padrão e o coeficiente de variação. Né?
Lembrando que o coeficiente de variação, tu precisa ter o retorno, né? Ou seja, risco sobre retorno, a gente tem o coeficiente de variação, que é uma medida mais completa, mais abrangente. Certo, pessoal? Valeu, então. Abraço.